Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 6 de setembro, a palavra de Deus está no Evangelho de Lucas 6, do 12 até o 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nós precisamos entender uma coisa aqui. No início desse evangelho, Jesus, ele vai à montanha rezar, passou a noite toda em oração. Jesus, ele era Deus. Ele estava inteiramente unido a Deus. Jesus precisava rezar? Não. Jesus não precisava rezar, mas ele queria nos mostrar que toda criatura precisa estar unida a Deus através da oração. Bom, enfim, no dia anterior, Jesus ele passou por uma discussão com os fariseus na sinagoga, porque Jesus havia curado no sábado. Os fariseus, meus irmãos, eles guardavam o sábado. Qual é o motivo de se guardar o sábado? Oração. Ter uma vida de intimidade com Deus. Porém, os fariseus, eles viviam formalmente o sábado, mas não verdadeiramente. Ou seja, eles cumpriam a lei, mas eles não viviam a oração. Não viviam a finalidade do sábado, que é tirar um tempo para estar com Deus, estar em Deus. Esse é o principal motivo que os judeus guardam o sábado, o tempo que você dá para Deus. Entenderam? Pois bem, Jesus então, depois desse episódio, Jesus ele mostra como se guarda o sábado. O sábado se guarda realmente ligando o seu coração com o coração de Deus, que é através da oração. Jesus não precisava rezar, mas ele rezou para nos dar os exemplos que nós, meros pecadores, precisamos rezar. Porque nós só vamos conseguir ter o discernimento necessário para a nossa vida se nós tivermos uma vida de oração. É simples. Jesus, ele teve uma noite inteira de oração, vamos dizer, entre aspas, se abasteceu mesmo não precisando, porque ele já era Deus, já estava unido com Deus. Mas enfim, ele se abastece para ele tomar uma decisão, escolher aqueles que serão seus apóstolos. Nós, às vezes, temos muitas coisas que precisamos decidir na nossa vida, mas nós nos inquietamos, nós perdemos o sono, mas muitas vezes nós não entregamos a Deus. Não perdemos o sono, então reze. Reze, peça para que Deus ilumine a sua vida, ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, para que você tome a decisão correta.
E daí vamos analisar. Jesus escolhe os 12 e depois ele vai para uma planície. E todos vinham até ele com enfermidades e uma força saía dele. Ou seja, meus irmãos, mais um exemplo de que para nos encher de Deus é através da oração. Entenderam? Jesus reza, se enche de Deus, teoricamente, e praticamente, porque ele já era Deus, ele toma uma decisão importante e depois ele faz o ministério dele de evangelização, curando, uma força saía dele, todos viam isso, mas tudo depois de ter uma experiência, uma vida de oração. O que isso quer dizer para nós? Que sem uma vida de oração sólida, nós vamos cair, nós vamos definhar, nós não vamos conseguir resistir às ciladas e às tentações do maligno. Ou seja, nós precisamos criar o hábito de rezar, criar o hábito de nos colocar com Deus, independente se não sabemos falar. Quantas vezes na igreja, no grupo de oração, pessoas falavam assim: nossa, mas você fala bonito, eu não sei falar bonito. E desde quando Deus está preocupado com quem fala bonito? Eu já vi milagres acontecerem através de uma oração simples de um irmão que era pouco letrado, semi-analfabeto ou mesmo analfabeto, mas que rezava com fé e sinceridade. Milagres, curas aconteceram. Eu vi. Ou seja, muitas vezes uma senhorinha que eu conheço muito, quantas vezes ela me confidenciava que toda noite ela levantava às 3 horas da manhã para rezar seu rosário, para se colocar diante de Deus, e muitas vezes Deus usava aquela mulher mesmo como um instrumento para consolar as pessoas, para rezar pelas pessoas, e graças aconteciam, mas porque era uma mulher que tinha uma vida de oração, intimidade com Deus. Agora nós queremos graça, queremos cura, queremos um monte de coisa, mas sem nem ser amigo de Deus. É impossível. Jesus já deu o exemplo. Ele não precisava, mas ele rezou, principalmente para nos mostrar que sem vida de oração, nossa vida não vai ser uma vida boa, uma vida de frutos, uma vida de grandes conquistas espirituais, de crescimento espiritual. Sem vida de oração nós nunca teremos isso. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.